Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu vim trazer uma palavra abençoada aqui para os irmãos, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34 ao 40. Aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Está até sublinhado aqui. Então a palavra de Deus diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Então, é uma palavra muito direta aqui, o que o Senhor Jesus Cristo ele fala, né? Amarás o teu Deus de todo entendimento, de todo o teu coração, como foi lido aqui, de toda a tua alma, de todo pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar o meu próximo, né? Então, aqui foi resumido tudo o que o Senhor Jesus falou. Amar o próximo é amar, é você querer o bem, é você não condenar, é você não julgar, é você ter misericórdia da pessoa. A palavra, o amor em si, já diz tudo, né? Amar. Lá em Coríntios até fala essa questão do amor, ele é paciente, ele é sofredor. Então, amar, às vezes, não é você concordar com tudo que a pessoa fala, mas às vezes você discorda para mostrar que ela está errada, para mostrar a opinião dela, que ela está no erro. Então, o amor, muitas vezes o amor vai trazer a correção. Muitas das vezes. Até a palavra que fala, gente. Lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, olha o que o Senhor Jesus falou com a igreja de Laodiceia. Só um minutinho aqui. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tá vendo que até no meio do amor vem o castigo, vem a repreensão. Lá em Hebreus também fala. Olha o que fala aqui em Hebreus. Essa questão de que Jesus até nos açoita para que possamos andar em conformidade com a vontade dele. Ô, gente, isso aqui Deus vai trazendo na hora a palavra aqui, viu? Por isso que isso aqui não estava nem programado eu falar alguma coisa. Aqui, ó. No Evangelho de Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, nos diz assim, ó. Não está sublinhado aqui da forma com a caneta não, mas eu vou ler. Então diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então vocês estão percebendo que até nessa correção, no açoite que Deus nos dá, existe o amor para que possamos até consertar a nossa conduta, a nossa caminhada cristã? Então, meus irmãos, essa questão de quando Jesus falou, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Pode parecer simples essa questão do amor, né? Falar assim, eu amo todo mundo. Não, mas o amar aqui, ele tem um sentido muito mais profundo. É igual eu falei, o amor de Deus, ele não é igual de um pai, de uma mãe, que às vezes preocupa com um filho ou com uma filha,
que aceita tudo o que essa criança faz, não. Às vezes ali numa correção, às vezes ali Deus utiliza muito disso para nos colocar segundo a vontade dele, segundo o querer de Deus. Então muitas vezes a gente questiona, principalmente quando a gente está passando por alguma provação, por alguma situação desconfortável na vida, mas ali tem o ensinamento de Deus, ali tem a direção do Espírito Santo. Meus irmãos, eu vou mostrar também outra palavra aqui que Deus colocou no meu coração, que se encontra, aleluias, que se encontra no Evangelho de Tito, no Evangelho não, gente, me perdoa, na carta de Tito, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 até o 11, eu estava meditando sobre isso hoje. Então, no Evangelho de Tito, capítulo 3, na carta de Tito, no capítulo 3, versículo 3 ao 11, nos diz assim, ó: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Eu vou comentar essa parte aqui. Se Jesus pediu para que amai ao próximo como a ti mesmo, no Novo Testamento, né, é uma das ordenanças que o Senhor Jesus falou, é o grande mandamento. São os dois grandes mandamentos: amar a Deus de toda vossa alma, pensamento, coração, de todo o vosso ser, e amai ao próximo como a ti mesmo. Então aqui ele chama a atenção, né? Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, meus irmãos, a característica do verdadeiro cristão, quando ele converte realmente, ele larga essas atitudes aqui e essa questão de praticar essas coisas que antes fazíamos, né? Odiando-nos uns aos outros, inveja, malícia, desobedientes, insensatos. Então, o cristão, ele deve fugir de tudo que está falando aqui, ó, do ódio, da inveja, malícia, desobediência. Então, sair disso aqui tudo que está escrito na palavra e praticar o quê? O amor, né? Praticar a caridade. Então, igual eu falei, o amor é o hábito de você não condenar quem não segue as mesmas regras suas, mas você procurar a sua santificação, olhar com misericórdia por aquela alma. Em vez de você condenar, vá orar para que Deus faça a obra, que o Espírito Santo faça a obra nessa vida, que o Espírito Santo venha transformar e abrir os olhos, o entendimento espiritual. Continuando aqui, ó, no versículo 4 da carta de Tito. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tá vendo? Então, quem faz a regeneração e a lavagem em nós é o Espírito Santo. Não adianta nada a pessoa fica falando, você tem que fazer assim, você tem que largar essa roupa, você tem que... Não é assim, gente. A gente prega a palavra, ou então a pessoa lê e medita, e o Espírito Santo vai mostrar para ela aonde está o erro. É o Espírito Santo que vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Então não cabe a nós ficar impondo, você tem que vestir dessa maneira, você tem que usar uma burca, você tem que usar uma túnica, você tem que fazer isso para você ganhar o céu, você tem que... Não é assim, não. Aqui fala, ó, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o crente que ele se entrega a Deus e faz a vontade de Deus, é o Espírito Santo que vai lavar, que vai convencer, né, que vai abrir os olhos da pessoa. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que ler a palavra. Ela tem que buscar, ler a palavra e dar espaço para o Espírito Santo agir, não endurecer o coração, porque o Espírito Santo, para agir, a pessoa tem que estar com o coração quebrantado.
um coração quebrantado, para que ele venha agir. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tá vendo, gente? Aqui sempre está falando sobre a graça. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Agora, olha a advertência aqui que está falando, ó. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, meus irmãos, é essa questão hoje, né, que estão trazendo os rudimentos da lei para a vida cristã atualmente. Nós estamos na época da graça, mas tem muitos crentes que fazem questão de trazer os rudimentos da lei para tentar provar que a salvação precisa ainda da lei, e nós não estamos. Então, a partir do momento que você traz o jugo pesado, a partir do momento que você traz coisas que não estão aqui na palavra, para tentar justificar a salvação de Cristo, você está fazendo isso aqui, ó. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Um crente é igual eu sempre estou falando desse perigo do extremismo, do legalismo e essa questão da permissividade do mundanismo. Uma coisa que eu já percebi na caminhada cristã, meus irmãos, é que é mais fácil você convencer um ímpio que está no mundo acerca da palavra de Deus do que um crente que tem uma mente cauterizada, um crente que vive de forma legalista, de forma extremista. Por quê? Porque igual a palavra de Deus fala, a mente cauterizou. Você não consegue, é muito difícil você convencer uma pessoa que ela já cauterizou a mente. Que você está tentando mostrar na palavra ali que não é daquela forma, e mostra na palavra que não é daquela forma, não é daquele jeito, mas a pessoa é um espírito Satanás, ele trabalha de uma forma tão poderosa na mente dessas pessoas que elas não creem, elas não aceitam. Elas acham que a opinião delas é aquela e pronto, e que você está sendo usado pelo diabo e tal. E vou contar uma coisa que aconteceu. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu percebo nos comentários que alguns irmãos aí da plataforma, principalmente inscritos, eles alegam, né, essa questão que eu mudei. Olha para você ver como é que é a questão do julgamento. Eles falaram assim: irmão, eu percebi que depois que você mudou algumas coisas no conteúdo, os conteúdos do seu canal, tá dando a entender que você está fazendo isso por visualização e like. Não é por visualização e like. Inclusive, eu vou dizer aqui que eu perdi muitos inscritos. O que acontece é o seguinte: eu já falei que o meu canal, ele tem um direcionamento no sentido assim, ele tem uma certa cronologia. Então, é como se fosse mostrando a minha caminhada cristã, né? O desenvolvimento da minha caminhada cristã, até para muitos entenderem. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, meus irmãos, não vou falar sobre o meu ministério de intercessão, não. Vou falar sobre o tipo de doutrina que eu enxergava. Eu entrei aqui no YouTube como um canal defendendo a sã doutrina. Dando ênfase muito a experiências de arrebatamento, experiências sobrenaturais. E aí eu me aliei a alguns outros canais da sã doutrina. Só que, se vocês perceberem desses canais da sã doutrina, o que mais sempre pregou a palavra foi o meu. Não querendo me ensoberbecer aqui, eu estou falando a verdade, desses canais que eu estava aliado. Então, sempre o canal que, se podem perceber para vocês, eu trouxe essa questão de falar de algumas experiências que eu tive, mas eu sempre respaldei mais na palavra, eu sempre falei. Podem olhar os vídeos antigos aí. Então, meus irmãos, o que aconteceu foi isso.
Eu fui começando a me basear na palavra, trazendo algumas experiências. Eu tinha uma visão aqui da plataforma que a minha visão mudou. Então antes, eu tinha uma visão de os canais da luz, que eram os da sã doutrina, e os canais das trevas, que eram esses canais de refutação, de fofoca. E ficava aquela coisa, né? Então a luz tinha que trazer a verdade, os canais das trevas tá pervertendo os crentes e jogando eles no inferno. Só que, meus irmãos, a partir do momento que eu comecei a me apegar mais à Bíblia, e foi de Deus, viu, gente? Foi de Deus que eu comecei a ler, a meditar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, porque foi o Espírito Santo que falou comigo, falou, meu filho, vai ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia e ver o que está acontecendo com você, para você não se perder. Então eu fui lendo, meditando, e o Espírito Santo foi me mostrando, meus irmãos. Então por isso que meu canal hoje tomou esse novo direcionamento de se respaldar mais na palavra de Deus e deixar de lado essa questão de acreditar muito em experiência sobrenatural, de acreditar muito as orientações que o irmão teve quando foi arrebatado no inferno para não usar isso, não usar aquilo, deixar isso de lado, deixar aquilo. Então, olha o que a palavra fala, meus irmãos. Vocês veem como é que essa questão do perigo é tão grande. É muito, muito, muito grande. Isso aqui foi o próprio Espírito Santo que falou um dia comigo, viu? Eu já até contei em um dos vídeos do canal aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. O Espírito Santo falou comigo desse jeito assim, ó. E falou na palavra, viu? Falou na minha mente. Eu conversando com Deus Eu estava conversando com Deus em espírito. E o Espírito Santo falou na minha mente e me deu a palavra. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com certeza o sofrereis. Meus irmãos, é igual fala aqui, ó, porque se vos pregardes outro Jesus. Se nós olharmos este Jesus, que alguns irmãos têm experiência de arrebatamento, eles falam que teve um encontro com Jesus e tal, mas o Jesus deles, gente, não é o mesmo Jesus da Bíblia que fala sobre amor. O Jesus deles é mais um Jesus que condena, que vem com mais justiça e condenação do que amor. Entendeu? É isso aqui que fala, essa advertência quando fala, se pregar outro Jesus que não é o que está baseado na palavra. Meus irmãos, se nós olharmos da Bíblia, Jesus, ele combatia mais com os fariseus do que com os próprios publicanos. Jesus, ele se assentou no meio de publicanos, ele andou no meio da multidão, ele andava no meio dos leprosos, ele andava no meio da escória da sociedade de Israel naquela época, da região palestina ali, né, de Judá e Israel. Só que ele combatia ferozmente contra os fariseus, meus irmãos. Então a mensagem de Jesus não era contra os pecadores, era contra aqueles que traziam legalismo contra a palavra dele, era contra aqueles que tentavam, né, que se dizia... Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12. Olha o que fala aqui, ó. Então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Essa questão de farisaísmo é um perigo. Perigo, perigo, perigo. Olha no versículo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 6. Nos diz assim, ó. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então o perigo do farisaísmo é isso, meus irmãos. É a pessoa tentar trazer no Evangelho da Graça os rudimentos da lei e tentar dificultar a salvação que há em Jesus. Então hoje em dia o que a gente mais enxerga aqui na plataforma são isso. São crentes que estão tentando trazer rudimentos da lei para colocar a salvação e acaba colocando um jugo pesado. Eu estou caçando aqui na palavra a repreensão que Jesus trouxe aos fariseus, só para vocês verem como é que é tão duro a repreensão que o Senhor Jesus Cristo.
Olha aqui, ó, Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23... Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Nos diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Serpentes, raça de víboras, no versículo 33, como escapareis da condenação do inferno? Tá vendo, meus irmãos? Então, o perigo do farisaísmo é isso. A pessoa se preocupar tanto com essa questão exterior, da mulher estar com o cabelo lá no chão, com o cabelo impecável, o homem está todo engravatado, né, abotoado até aqui, mas está vivendo o farisaísmo, não está vivendo segundo a vontade de Cristo, não está praticando aquilo que Cristo falou. É isso que é o perigo do farisaísmo. Então, o cristão, ele tem que obedecer às ordenanças de Jesus. Ele tem que obedecer aquilo que Cristo pediu, entendeu? Por isso que eu falei para vocês, meus irmãos, eu estava recapitulando essa questão, o tão perigoso é a gente dar tanto crédito a essa questão de muita revelação, de muito arrebatamento de céu e inferno. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Na época que a cantora Ludmilla Feber morreu, né? Então, hoje em dia, o que acontece? Quando um desses cantores gospel, ou pastor, ou cantores gospel morre, a primeira coisa que vem do meio dessas revelações é saber se a pessoa foi para o inferno ou para o céu. Coisa que a palavra não orienta a fazer isso. Mas é uma questão, né, de vaidade, querer saber se a pessoa foi para o inferno, foi para o céu e não sei o quê. Porque isso aqui não está na palavra para a gente fazer isso, gente. Não está na palavra de Deus para a gente ficar nessa curiosidade de querer saber se a pessoa foi para o céu e para o inferno. Não cabe a nós esse tipo de julgamento e condenação. A palavra orienta outra coisa. Aí, meus irmãos, na época, eu já estava até achando estranho isso. Então, tem um canal aqui muito baseado em revelação, arrebatamento, que lá no canal foi postado que um crente da igreja tal foi lá no inferno e viu... Não, desse ministério, o crente foi lá no céu e viu a Ludmilla Feber no céu. Aí já outro irmão que está acostumado a ter essas experiências de arrebatamento, diz que viu a cantora Ludmilla Feber lá no inferno. Você está vendo como é que entra tanto em contradição? Então, um falou que viu a cantora no inferno, outro no céu, outro falou que viu a cantora lá no inferno. Então, vocês estão vendo que essas experiências, elas são de grande suspeita de credibilidade por conta disso. A gente não dá para dar crédito nessas experiências, porque elas mesmas se contradizem. E a palavra de Deus não há contradição. Então, um irmão teve um arrebatamento que viu a cantora Ludmilla Feber no céu. Outro teve um arrebatamento que disse que viu a cantora no inferno. E aí, quem é que você vai crer, meu irmão? Quem é que você vai crer? Aí você fica naquela dúvida. Eu vi nesses dias também alguém falando que... Eu acho que foi até Rebeca Brau, falando que ela tinha feito tudo para Deus, assim, que desenvolveu essa questão de batalha espiritual... e escreveu vários livros aí nesse mesmo canal que fala de arrebatamento, né? Que ela perdeu a salvação porque ela estava usando uma correntinha de gato, de uma pata de gato, porque ela tinha estimação com felinos. Então, assim, ela fez tudo para Deus e na hora perdeu a salvação por uma mínima coisa, segundo essas experiências. Então, tem coisa que eu vou ser sincero, eu não acredito. Tem um ministério aí mesmo, né, que... todo dia eles postam falando que a pessoa foi arrebatada no céu. Aí diz que viu lá Kenzo Atsushi, viu não sei quem, vem não sei quem. E são jovens, gente, né? Todo dia tem esse canal, ele posta um testemunho falando que a pessoa foi lá no céu e viu o anjo não sei o quê, e conversou com Elias, conversou com Abraão. Então, o trem, vocês verem como é que a periculosidade está tão alta, gente, nessa questão de ficar dando crédito
a essas experiências, a essas revelações, a essas profetadas. Então, eu preferi ultimamente ficar só com a palavra, meus irmãos. Aí voltando ao assunto, muitos irmãos aqui da plataforma falam: irmão Wellington, o senhor está sobre fase de encantamento, alguém jogou alguma perturbação, algum encantamento em sua vida que você pregava um estilo de evangelho, mas você está pregando outro. Meus irmãos, isso não é questão de encantamento, não. Quem abriu os meus olhos foi o Espírito Santo, depois que eu comecei a ler a palavra, entendeu? Isso não é encantamento. Eu vou dizer para vocês que hoje eu estou me sentindo até melhor. Já que vocês estão falando que isso é encantamento, não é encantamento. Isso é o Espírito Santo de Deus que tirou as escamas do engano do meu olho que Satanás estava querendo colocar. Porque a própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Aqui, está lá em Efésios, capítulo 6. Eu sei de qual, mas eu vou mostrar para vocês. Lá em Efésios fala: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então não cabe aqui a mim colocar esse parecer. Aqui, livro de Efésios, Epístola de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nos diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então, quem está colocando em sua mente esse negócio de canal de luz e de trevas, eu tinha essa concepção também, isso é Satanás que está colocando isso. É o diabo que coloca na mente de muitos crentes aqui essa questão de canais de luz e das trevas. Depois que eu comecei a meditar no Evangelho, eu percebi que é igual eu estou te falando, colocar em prática. A gente não pode enxergar esses irmãos como demônios satanistas, não é isso. Eles são pessoas que têm o objetivo de refutar essas heresias que estão vindo aqui. Só que muitas vezes eles não têm sabedoria. Não estou falando todos. Aí o que eles fazem? Eles fazem vídeos de uma forma que traz chacota, né, que gera uma certa raiva. Já gerou em mim, quando eu via um certo irmão, às vezes, que quer refutar, mas quando chega lá, em vez de atacar o que o irmão falou, aí já começa a vir para o lado pessoal. Então, ali para aquele irmão, está faltando o quê? Uma sabedoria, ele tem que pedir a Deus uma sabedoria para ele refutar, às vezes, uma certa heresia que o irmão trouxe. Né? Por quê? Porque é o que eu falo, gente. Se um irmão, independente da... eu vou falar uma coisa aqui que eu já percebi. Se um irmão que tem canal da sã doutrina ou canal de refutação aqui na plataforma, se ele quiser trazer uma palavra, gente, tragam baseado na Bíblia. Não vem trazer baseado em experiência, não, porque vai virar motivo de refutação. Então vocês que querem trazer uma mensagem bíblica aqui para a plataforma, em primeiro lugar, a mensagem Jesus tem que ser o centro. Por isso que fala que tem que ser cristocêntrica. Porque Jesus tem que ser o centro da mensagem. A Bíblia toda se resume na figura de Jesus Cristo, a mensagem cristocêntrica. Segundo lugar, evitem trazer argumentos baseados em experiência, em arrebatamento, não. Traga na palavra. Se quiser trazer até mesmo a questão da experiência sobrenatural, mostra na palavra. Não é de achismo que a pessoa viu, não. É isso aí que vocês têm que entender. Então, muitas vezes, esses canais refutadores, eu não concordo também, muitas vezes, da forma como eles tentam refutar alguns irmãos dos canais, porque eles saem dessa questão de refutar a palavra, o vídeo que a pessoa trouxe, e foge muitas vezes para agredir a moral e a pessoa, a figura da pessoa. Então, muitas vezes não se concorda com isso. Amém, meus irmãos? Então, como o vídeo, eu creio que Deus falou de uma forma poderosa aqui. Fiquem todos com Deus através dessa palavra abençoada aqui e que Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém?